Gravando, senhor presidente. Obrigado. Bom dia. Iniciando-se o julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 29 de outubro de 2024, a qual está sendo gravada e será disponibilizada posteriormente. Todo juiz já confirma a presença do sistema de parte. Eu vou iniciar a sessão. Temos 3 processos no dia de hoje. Vamos começar os trabalhos com os processos em que há pedido de sustentação oral e o patrono está presente. Estou começando com o processo de... só um momento só. Açúcar e Álcool Oswaldo Ribeiro de Mendonça Limitada, recurso ordinário. Relator, Dr. Carlos Henrique. Só um momento que eu vou fazer registro da doutora Thalita. Muito bem, doutor Carlos nos apresenta os autos. Ok. Bom dia a todos novamente. Vamos lá. O auto é composto de de uma infração, deixou de pagar o imposto no valor de tal no período de março a outubro de 2019, em razão de não ter efetivado a exportação das mercadorias objeto das notas fiscais modelo 55, as quais foram emitidas sem destaque do ICMS, sob o fundamento de acobertarem remessas de mercadorias para a formação de lote de exportação, CFLP 5504. A irregularidade decorre do fato de que, não tendo sido efetivação a exportação, não houve o pagamento do ICMS correspondentes a operações com as mercadorias não exportadas, conforme se comprovado pelos documentos juntados, dos quais destacamos a declaração do contribuinte em resposta à notificação informando que, de fato, não procedeu o recolhimento do imposto em razão do seu entendimento de que a sua incidência em situações de perda observadas no processo de exportação seria inconstitucional e ilegal. Inconformado com a atuação, a empresa recorrente apresentou defesas, folhas 208-229, do qual foi apresentado. A autoridade fiscal se manifestou rebatendo as afirmações da recorrente, requerendo manutenção da íntegra do auto de infração. A decisão de primeira instância julgou procedente o auto de infração, mantendo a penalidade aplicada. A recorrente apresentou recurso ordinário e a representação fiscal apresentou as contratações da corte ordinária. Vieram desconclusos. Esse é o relatório, presidente. Agradeço ao doutor Carlos Henrique. Doutora Thalita, fique à vontade para realizar a sustentação oral. Bom dia, nobres julgadores. Obrigada por me receber. Vou tentar ser muito breve e, descartando aí o relatório do auto de infração, eu gostaria de iniciar como é essa operação realizada pela usina Colorado. A grande maioria da produção de açúcar da usina, ela é exportada via a empresa a Cargill, que tem o porto lá, o estoque deles lá é em Porto, né? No Porto de Santos. Então, o transporte da usina, que é em Guaíra, até Santos, ele era realizado pelo meio rodoviário, então por caminhões. E por se tratar de mercadoria a granel, né, o açúcar, há perdas nesse transporte. Então, quando os senhores viajam, isso é muito nítido, vocês verem grãos de soja, de açúcar, em toda a rodovia. Então, existe essa perda na operação logística e foi por este motivo que a usina ela entende que a cobrança do ICMS ela é inconstitucional e ilegal, porque nós já temos a imunidade na exportação da mercadoria, conforme a Constituição Federal. E é ilegal também, Excelência, porque a Lei Candir ela só ressalta que deve ter a transferência de titularidade, né, a circulação jurídica dessa mercadoria. Nesse caso, não houve a circulação da mercadoria, pois houve essa perda durante todo o transporte da mercadoria. Então, quando chegamos lá no Porto de Santos, há uma diferença, né, do peso da mercadoria, que aí certifica-se que houve realmente essa perda. Então, não houve nenhuma titularidade
transferência de titularidade desse bem. Então, não seria possível a gente incidir um ICMS de uma mercadoria que foi perdida. E análogo a isso, a gente pode citar também a súmula 166 do STJ, que fala que quando não é possível a cobrança do ICMS na transferência de bens de mercadoria entre filiais do mesmo contribuinte. Então, não houve essa transferência de titularidade. E, além disso, recentemente, o STJ ele simulou a tese 671, que não incide IPI sobre mercadorias furtadas ou roubadas entre a saída do estabelecimento industrial e a sua entrega ao adquirente, porque não houve nenhum benefício econômico ao contribuinte. A mercadoria se perdeu, foi furtada, foi roubada, então não teve nenhum benefício ao contribuinte, pois essa mercadoria ela foi perdida no tempo. Então, não seria justo a incidência do ICMS nessa mercadoria. Então, portanto, excelência, nobres julgadores, nós entendemos que o auto de infração ele deve ser extinto. E se não for esse entendimento, vou apenas ressaltar que a multa confiscatória ela ultrapassa o valor do tributo e os juros de mora também ultrapassam os fixados pela Selic. Obrigada. Agradeço, doutora Thalita. Doutor Carlos. Obrigado, doutora Thalita. Vamos lá, presidente. Primeiramente, cabe destacar que, de acordo com o artigo 19 da Lei 3.457, as provas devem ser apresentadas juntamente com a defesa, salvo motivo de força maior ou fato superveniente, e a recorrente não comprovou a ocorrência de motivo de força maior ou fato superveniente, para juntar extemporâneos dos documentos de folhas 448 a 21 a 2119, motivo pelo qual deixo de conhecer tais documentos. Em que pese as razões expendidas pela recorrente de que não ocorreu exportação e, portanto, não houve transferência de titularidade e que diferença na quantidade se deve às perdas, não podendo sofrer a tributação, tendo em vista a ausência dos requisitos que configuram a hipótese de incidência de ICMS, tendo em vista que os artigos 155, inciso 2 da Constituição Federal e 3º, inciso 2, parágrafo único, inciso 1 e 2 da Lei Complementar 87/96, prevê expressamente a não incidência de ICMS sobre operações de exportação, tais alegações não devem prevalecer. Isso porque a imunidade prevista no mencionado dispositivo da Constituição Federal é para produtos com destino à exportação e a recorrente não produziu a necessária comprovação da realização da exportação. Ao contrário, a recorrente admite expressamente que a exportação não ocorreu ao afirmar a ocorrência de perda, o que torna incontroversos os fatos de que trata o presente auto de infração. No tocante ao argumento que a diferença de produtos se deve às perdas de 3.000 toneladas de açúcar e que esta perda é natural, a legislação de regência, artigo 445, inciso 2 do RICMS, é absolutamente clara no sentido da obrigatoriedade do recolhimento do tributo em razão de perda de mercadoria, qualquer que seja a causa in verbis. Artigo 445, o estabelecimento remetente desse Estado fica obrigado ao recolhimento do imposto devido, com observância do disposto do artigo 5º em relação às saídas previstas no parágrafo 1º, artigo 7 e no artigo 440-A, nos casos que não se efetivar a exportação. Inciso 2, em razão de perda de mercadoria, qualquer que seja a causa. Relativamente ao argumento que a perda de mercadoria ocorreu durante ao transporte e armazenamento do produto, com fundamento na súmula 166 do STJ e a DC 49 do STF, tais argumentos não prosperam, eis que, como ressaltar pela douta representação fiscal. 1. Os fatos que tratam o presente auto-infração ocorreram no período de março a outubro de 2019 e, portanto, são anteriores a 1/1/24, a partir da qual as decisões judiciais tiveram seus efeitos modulados. E 2. O auto-infração foi lavrado em 23/1/24, ou seja, posteriormente ao julgamento de mérito da DC 49, ocorrido em 9/4/21. Não há que se falar também em presunção como alega a recorrente, mas de fato devidamente comprovado pela fiscalização tributária. Eis que restou comprovado que a recorrente não comprovou a exportação, restando perfeitamente caracterizada a exigência de tributo em questão. No tocante à alegação de violação aos princípios da proporcionalidade em relação à multa aplicada, cabe observar que não merece guarida, pois a competência do julgamento desse tribunal administrativo é restrita ao cumprimento do ordenamento legal,
não podendo discutir inconstitucionalidade de lei válida, vigente e eficaz, conforme disposto no artigo 28 da 13457. Ressalvadas hipóteses em que a inconstitucionalidade tenha sido proclamada em ação direta de inconstitucionalidade ou por decisão definitiva do STF, em via incidental, desde que o Senado Federal não tenha suspendido a execução do ato normativo. Deste modo, sendo certo que o agente administrativo agiu nos termos da lei, meu entendimento é no sentido de que a legislação tributária em vigor é vinculante para a atividade de lançamento efetuada pela fiscalização tributária, devendo o órgão de julgamento verificar a sua aplicação, haja visto que o órgão de julgamento e o fisco paulista estão vinculados à lei e à obediência ao princípio da legalidade, não havendo assim que se fala em ofensa aos princípios constitucionais mencionados. Deste modo, as multas, dado o caráter coercitivo, visam desestimular a prática operacional, estreitando perfeitamente subsumidas as hipóteses dos autos. As multas aplicadas estão previstas em legislação vigente e eficaz, especificamente no artigo 85 da 6.374, não havendo que se discutir acerca do seu montante, bem como da atualização do seu valor básico, que é objeto da súmula 13 deste egrégio tribunal, nos seguintes termos, da qual descreve. É legítimo, portanto, a incidência dos juros diários nos termos do artigo 96 da 6.374, de 1º de março de 89, mesmo porque as alegações de inconstitucionalidade dos juros aplicados por ferir o princípio constitucional não podem ser apreciadas na esfera administrativa, pois para o exercício do controle de constitucionalidade de leis, essas questões decorrentes da legislação estadual e eventual acesso devem ser discutidas no Poder Judiciário. No tocante ao cálculo de juros da base de taxa Selic acumulada, não tem razão a recorrente, pois o percentual de juros foi corretamente aplicado de acordo com a disciplina dada para o artigo 7 do decreto 662.761 de 2017, que regulamentou a lei 16.497 de 2017, tendo a taxa de juros mensal equivalente à taxa Selic, adotada pela legislação federal. Passou a ser aplicada aos débitos tributários do Estado de São Paulo a partir de 1º de novembro de 2017, e o auto de fração se refere ao período de outubro de 2019. Portanto, não há que se falar em alteração a ser realizada nos cálculos do auto de infração. A disposto, decido por conselho recurso ordinário para negar-lhe o provimento, mantendo decisão proferida em sede de defesa, que julgou integralmente procedente o auto de infração. É assim como eu voto, presidente. Agradeço, doutor Carlos. O processo está em discussão. Doutor Eduardo. Presidente, com a devida vênia ao voto do relator, eu gostaria de pedir vista do processo para examinar com calma. Ok. Pedia para o doutor Carlos fazer o registro do voto. Ok, presidente. Já está registrado, presidente. Obrigado. Doutor Eduardo, o voto está registrado. Já foi solicitada a vista. Eu vou conceder a vista ao doutor Eduardo Soares de Mello. Muito bem, doutora Thalita. Então, processar em vista para o doutor Eduardo Soares de Mello e retornar oportunamente para julgamento. Agradeço sua presença. Bom dia. Bom dia. Passar para o processo de destilaria Água Bonita Limitada, é um de ofício de minha relatoria. Muito bem, recurso de ofício. Condição profere pelo DTJ3, que julgou parcialmente subsistente o item 1 e procedente o item 2 do AIM. Intimado, o contribuinte não interpôs recurso ordinário e nem apresentou contra-razões de recurso de ofício. O recurso de ofício recai sobre a acusação do item 1 do AIM, deixar de pagar esse imposto em decorrência de ter emitido notas fiscais com indicação de remessa de produção do estabelecimento com fins específicos de exportação, e remessa de mercadorias para a formação de lote de exportação de produtos industrializados ou produzidos pelo próprio estabelecimento, sem comprovar a efetivação de tais exportações, uma vez que não houve evento de averbação de exportação nas respectivas notas fiscais eletrônicas. Embora devidamente notificado, o contribuinte não terá notificação, referente ao período de março de 2019 a dezembro de 2022. A tutelação fiscal ofertou parecer propugnando a manutenção da repressão recolhida. É o relatório, eu vou passar o voto. A decisão em primeira instância excluiu a agência fiscal do item 1 do AIM,
relativamente a operações em que foi comprovada a devolução de mercadorias. Então, trago aqui meu voto, o texto da decisão nesse sentido. De fato, as folhas 548 a 550, a autora correlaciona as notas fiscais relativas às mercadorias não exportadas e as correspondentes notas fiscais de retorno, devolução delas, que foram colhidas pelo auditor fiscal autuante, com exceção de notas fiscais número 77093, 84295, 87462, 89112, 89369, 96392 e 101018, as quais não houve a comprovação da devolução. Assim, correta a decisão que seguiu a agência em que houve a comprovação do retorno da mercadoria não exportada ao estabelecimento autuado remetente, conforme o parágrafo 3º do artigo 445 do regulamento. Diz o seguinte: o estabelecimento remetente desse Estado fica obrigado ao recolhimento de imposto devido, com observância do imposto do disposto no artigo 5º, em relação às saídas previstas no parágrafo 1º do artigo 7º e artigo 440-A, nos casos em que não se efetivar a exportação. O recolhimento do imposto não será exigido no retorno de mercadoria ao estabelecimento remetente no prazo previsto no inciso 1. Nesse sentido, a doutora Interpretação Fiscal concorda que a referida decisão em seu parecer em curso de ofício. Tanto Start mantém o decidido pelo julgador de primeira instância. Pelo exposto, conheço, nego por mim curso de ofício, é assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer o registro do voto. O voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, o recurso de ofício da Cefaz no processo de Destileria Água Bonita Limitada foi conhecido e não provido. Passar para o processo JC Indústria Gráfica Editora Eirene. É um recurso ordinário, relator é o Dr. Eduardo Soares de Mello. Não há protesto por sustentação oral. Só preciso editar o voto, presidente. Ok. Já estou editando, só um segundo. Bem, voto registrado, eu vou passar a leitura. Ok. Acusação fiscal diz respeito à falta, estou lendo logo após a transcrição, né, do relato da infração. A acusação fiscal diz respeito, portanto, à falta de pagamento do ICMS relativo à entrada de papel imune no estabelecimento da recorrente, uma vez que, no sentido do trabalho fiscal, não foi verificada a correta destinação para a condição de imunidade tributária do mesmo, né, do papel, configurando assim desvio de finalidade.
Em outras palavras, a autuação fiscal decorrera do pretenso não atendimento a requisito para a fruição da desoneração tributária. Aí eu vou trazendo aqui o que foi acontecendo. Aí teve uma primeira decisão da Câmara, da 12ª Câmara, que foi 28 de maio de 21, determinando a conversão do julgamento de diligência. A autuada não se manifestou. Aí teve um novo julgado da 12ª Câmara em 17 de novembro de 21. Houve o recurso da Fazenda contra razões da autuada. Em sessão de julgamento em 31 de janeiro de 23, a Câmara Superior deu provimento ao recurso fazendário, anulando a decisão da 12ª Câmara. Aí foi distribuído para a minha relatoria. Eu digo, pondero, para que não remaneça a dúvida, que o julgado da Câmara Superior reconheceu o equívoco da decisão de 17 de novembro de 21, da 12ª Câmara, ao tratar em retorno de diligência de questão já precluída, matéria referente à responsabilidade solidária da autuada, em face da ausência de manifestação da mesma. Determinou, assim, o retorno do processo à instância quo para a prestação jurisdicional atinente aos demais pontos que o decisum da 14ª Câmara não haviam tratado, imunidade tributária, penalidade aplicada, entre outros. A recorrente sustenta preliminarmente que não teria sido notificada dos termos nos artigos 11, inciso 2º e 23, ambos do decreto 70.235 de 72, e que estabelecem referido expediente após o lançamento de ofício, possibilitando ao sujeito passivo da relação jurídico-tributária o recolhimento do débito fiscal ou apresentação de defesa. Aduz a nulidade do processo administrativo por alegada ausência de comprovação de notificação válida em desrespeito aos princípios do contraditório. Discordo da alegação recursal porque houve aludida notificação para recolhimento do débito fiscal em desconto ou apresentação de defesa, folha 115/16 do processo, além da ciência da lavratura do presente auto, inclusive com a opção do referido desconto, em 14 de novembro de 19. Constou, aliás, as seguintes informações. Aí eu trago aqui aquela informação de que data e horário houve a cientificação eletrônica do contribuinte, mencionando ainda o CPF do profissional que fez essa consulta. Pondero ainda que o mencionado decreto 70.235 disciplina o processo administrativo fiscal da União, ao passo que as correspondentes normas do Estado de São Paulo são regidas pela Lei Paulista 13.457 de 2009. Isto posto, não comungo das afirmações da recorrente, pois sequer houve cerceamento à recorrente por pretensão na observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ao contrário, a recorrente teve todas as oportunidades processuais para se manifestar. Como consequência, não conheço essa parte do recurso ordinário. Ainda em sede preliminar, rechaço a pretensão contida nas contrarrazões ao recurso ordinário de que, pelo fato do recurso ordinário não apresentar fundamentos em relação à decisão de primeira instância, mas mera repetição da defesa, referido recurso sequer deveria ser conhecido. A argumentação fazendária é juridicamente frágil e não merece prestígio porque não se exige que a parte recorrente manifeste textualmente sua insurgência em relação à decisão recorrida e, tampouco, se requer menção ao julgado anterior ou reprodução do posicionamento, no caso do julgador monocrático. A decisão recorrida, extremamente econômica no que atina à questão de fundo, manteve o auto lavrado, externando que não se enquadraria no amplo acesso ao conhecimento e ao saber, finalidade almejada com a desoneração tributária de livro, jornal, periódico e respectivo papel destinado à impressão, a informação contida em manual técnico. Argumenta o julgador singular que, nessa hipótese, não haveria fomento à informação ou à cultura, mas participação do manual técnico na circulação jurídica das mercadorias, motocicletas, acompanhando-as. Ao seu turno, e em contraposição direta à decisão recorrida, o recurso ordinário sustenta que as informações constantes dos manuais técnicos
resultam na transmissão de ideias e fomentam informação, cultura e educação. Acrescenta a folha 280, em clara oposição à decisão recorrida, que o manual técnico de proprietário está, aí abre aspas, seguindo o entendimento do STF, tem por finalidade a transmissão de informações, como forma de dar efetiva aplicação aos princípios constitucionais que procurou o Constituinte originário atender ao instituir a imunidade em tela, quais sejam o do amplo acesso à cultura, livre manifestação do pensamento, das ideias, etc. Fecha aspas. Obstáculo ao conhecimento do recurso ordinário, como pretende a recorrida, implicaria em nítida afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal e, o que se revela mais grave, com afronta à segurança jurídica. Impediria o direito recursal, o próprio acesso à prestação jurisdicional de parte litigante que, no prazo legal e com a apresentação de argumentos jurídicos opostos àqueles inseridos na decisão monocrática, objetivou a sua reforma. Por essas razões, vejo como descabida a assertiva da recorrida. No que concerne à principal questão de fundo, reitero que o trabalho fiscal exige o ICMS pelo defendido desvio de finalidade do papel adquirido, uma vez que sua utilização em manual técnico de proprietário de veículo automotor não estaria albergada pela imunidade tributária estatuída no artigo 150, 6D da Lei Maior. Afirma que referida peça de comunicação manual não existiria sem a mercadoria comercializada e que, por isso, a acompanharia. Deflui do artigo 3º, inciso, aí eu dizendo, do artigo 3º, inciso 1º da Lei Candir, que a imunidade tributária sobre o livro, jornal, periódico e papel destinado à sua impressão objetivam assegurar a livre manifestação do pensamento, possibilitando a divulgação de ideias, conhecimento e cultura em típico Estado democrático de direito. A criação, expressão e informação não podem sofrer restrição sob qualquer forma. Exceção feita às informações e ideias que façam apologia ao crime, à violência, à conduta ilícita e a toda forma de discriminação religiosa, racial, etária, de gênero, xenofobia, etc., entre outros, importa a livre expressão artística, intelectual e científica, seja qual for o seu conteúdo. E aí eu destaco, seja qual for o seu conteúdo. A imunidade em exame contribuirá decisivamente para facilitar o acesso da população à cultura, à educação e à informação em geral, tendo em vista o barateamento no custo de produção e circulação de específicos bens. Livro, impresso, jornal, periódico, papel destinado à impressão, e aí eu trago outros também. Oriundo do afastamento do gravame tributário. Primordial entender, especialmente para o caso concreto do autolavrado, a irrelevância jurídica do conteúdo da informação divulgada para aproveitamento da imunidade tributária. Considerando a inexistência de qualquer restrição constitucional quanto ao valor, qualidade e a relevância da informação veiculada de caráter artístico, pedagógico ou científico para aplicação da imunidade tributária, não pode o hermeneuta, com base em critérios próprios, criar óbices. Instado a se manifestar sobre as listas telefônicas, aí trago o julgado do STF. E aí eu destaco desse julgado, dessa parte que eu transcrevo, o seguinte: é de entender que não estão excluídos da imunidade os periódicos que cuidam apenas e tão somente de informações genéricas ou específicas, sem caráter noticioso, discursivo, literário, poético ou filosófico. Continuo eu. Da mesma forma, as circunstâncias das revistas pornográficas não consubstanciarem difusão de cultura e, com menor razão, propagação de educação, é juridicamente irrisória para a consideração da imunidade. A liberdade de expressão, por si só, é protegida pelo ordenamento jurídico, não distinguindo o valor da informação contido. No sentir de Ives Gandra da Silva Martins, e aí ele debruça sobre essa questão dessas revistas, eu destaco a parte transcrita em que ele diz: a liberdade de expressão é a tônica a ser preservada. Digo eu, o maior ou menor volume de informação transmitido não influencia no tratamento tributário dispensado, sendo certo que a amplitude da imunidade
alberga a figura das apostilas e dos manuais técnicos, ainda que considerados responsáveis pela transmissão de cultura simplificada. No caso das apostilas, situação plenamente aplicável aos manuais técnicos, como é o caso vertente, tendo em vista a transmissão de cultura simplificada, o STF levou em conta o fato das mesmas veicularem mensagens ao externar que, aí eu destaco também a questão da transmissão de cultura simplificada. Digo eu, inegável que as informações contidas nos manuais de proprietários de motocicletas são de extrema importância para a educação e a segurança de seus condutores, motoristas e passageiros de outros veículos e pedestres, o que reforça o afastamento do gravame tributário. Destarte, ainda que fizesse sentido a exigência de conteúdo informativo relevante e de utilidade pública para a fruição da imunidade tributária, a condição estaria plenamente atendida no caso do auto de infração. Diante dessas considerações, reconheço a ilegitimidade da acusação fiscal em comento, sendo indevida a exigência do imposto estadual em situação caracterizadora de desoneração tributária. Não se alegue a impossibilidade de conhecimento e discussão da matéria por sua índole constitucional, por aplicação do artigo 28 da Lei Paulista 13457 de 2009. Isso porque a lavratura deste auto de infração está claramente fundamentada na alegada inobservância à regra imunizante incerta no artigo 156D da Constituição Federal, como dessume da motivação expressa no próprio relatório circunstanciado, folhas 21 e 22, elaborados em 14/11/19. Abre aspas. Aí, como isso é relevante para o meu voto, eu vou transcrever uma pequena parte do relatório circunstanciado. A Constituição Federal, em seu artigo 156D, estabelece que é vedado à União, e demais pessoas políticas instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e papel destinado à impressão. Essa norma constitucional tem dois objetivos: o amparo e o estímulo à cultura através de livros, jornais, periódicos e a garantia à liberdade da manifestação de pensamento. Ou seja, em suma, a norma visa estimular a atividade intelectual, científica, artística e a divulgação da cultura de uma maneira geral. Nesse sentido, a imunidade do papel é condicionada à destinação do produto. Fecha aspas, digo eu. Resta, portanto, incontroversa a motivação constitucional para o lançamento de ofício, porquanto o relatório circunstanciado não apenas cita dispositivo específico da lei maior, artigo 156D, mas adentra em análise acerca da intenção do legislador constituinte com a imunidade tributária, qual seja, a proteção e o fomento à cultura e a garantia de liberdade de expressão e pensamento, mediante a divulgação e informação em papel, em livros, jornais e periódicos. O alegado desvio de finalidade do papel adquirido, ensejador da autuação fiscal, decorreu, e aí eu destaco, de interpretação da Constituição Federal feita pelo agente fiscal de rendas. Se a Constituição do crédito tributário teve como fundamento expresso desrespeito à norma constitucional, artigo 156D, não pode ser impedida a defesa do contribuinte que debruçasse sobre a interpretação da mesma norma para sua defesa. Ao prevalecer entendimento contrário, entenda-se, consubstanciado no não conhecimento dessa parte do recurso ordinário, estar-se-á diante de inobservância ao contraditório e ampla defesa, frutos de afronta ao postulado da moralidade administrativa. Ao prevalecer entendimento quanto à impossibilidade de discussão de matéria constitucional no caso vertente, então o auto de infração, na forma como fora lavrado, apresenta vício insanável, o que demanda o reconhecimento de sua nulidade, porque desrespeitaria o artigo 28 da Lei Paulista 13457 de 2009. Em conclusão, aqui faltou mexer na redação. Conheço e dou provimento a esta parte do recurso ordinário para cancelar o auto de infração lavrado. Considerando o teor do presente voto, torna-se desnecessária a manifestação sobre as demais questões aventadas no recurso ordinário. Em face do exposto, conheço parcialmente o recurso ordinário e, nessa parte, dou-lhe provimento para cancelar o auto lavrado, tendo em vista a subsistência da acusação fiscal nele contida. É assim como voto, presidente. Agradeço, doutor Eduardo Soares de Mello.
É uma situação um pouco diferente. Eu vou pedir licença do Dr. Eduardo Soares de Mello, vou solicitar a vista para refletir melhor sobre o assunto, né? Na verdade, é uma situação que eu não via no passado, né? Então não tenho opinião formada ainda. Senhor presidente, Sim, eu só gostaria de comentar a respeito do registro do voto do relator. Não seria sim. conhecimento parcial, mas provido? Ele colocou parcialmente provido? Ah, sim. Porque talvez eu até esteja errado, Pedro. É que eu imaginei É, o seguinte: na parte que eu conheci, eu dei provimento. Então, eu não dei sim. provimento para ele todo, eu dei provimento parcial, né? Eu não dei provimento para a questão da notificação que ele alega. Mas se for Não, uma questão formal de registro, eu corrijo. Eu acho que é provido porque se refere à sim. exclusão do crédito tributário, né? Também acredito que sim. Aí eu Deixa eu ver como é que corrijo. eu faço. Mas tem uma lógica no que eu falei, né, Pedro? Eu não dei um provimento total. Mas aí é o caso de eu editar, então, o registro, presidente? Isso. Então, eu Tá, habilitei a adição do voto. É só alterar o registro, doutor Eduardo. tá. Então, aí, deixa eu só ver aqui. Eu edito. Tá, vamos lá. E aí eu coloco conhecido parcialmente. Então, eu não tenho essa opção, porque eu coloco o quê? Conhecido parcialmente com julgamento de mérito, certo? Tá, ok. Aí vem as opções, não provido ou parcialmente provido, são essas. Então fica parcialmente provido Não, mesmo. então fica parcialmente, mas é estranho. É que ele entende que o que você não conheceu, o sistema entende que o que você não conheceu automaticamente Isso, estaria a favor da fazenda, né? isso. Que é a questão da notificação. Bem, eu registrei, acho que está tudo ok. Tá bom. Ok. Deixa eu ver aqui. Está registrado. Engraçado. Só um momento. Não vem aqui, eu não estou encontrando o pedido de vista aqui. Não peça, presidente. É estranho. Pois a superior. Sim, encontrei. Não estava encontrando aqui. Posso até concordar com você, mas eu vou refletir melhor. Então, o processo de recurso, o recurso ordinário de JC, Indústria Gráfica Editora Lirene, segue em vista para mim e retornar brevemente. Muito bem, com isso encerramos o processo de hoje, então podemos iniciar a sessão de julgamento dessa primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 29 de outubro de 2024. Agradeço a presença de todos e pedir para o Jair encerrar a gravação.